E recorde, Ó, o pior claquete. que é asterisco. Show. Aí, tá chegando o restinho da galera aqui. Admitido. A gente vai iniciar. Amados, a ideia é a seguinte. Quando a luz passa de um meio para outro meio opticamente diferente, ela sofre refração. O que o Snell queria descobrir Bom dia, Simon. Bom dia. O que o Snell queria descobrir sempre acontece refração, ok? Sempre vai acontecer refração, não importa como eu jogar a luz, ela sempre vai passar para o outro lado? E a resposta para essa pergunta é não. Existe uma forma, né, uma maneira, quando a luz tenta passar de um meio para outro, que ela não consegue. E quando ela não consegue passar para o outro meio, nem um pouquinho, a gente diz que ela sofreu uma reflexão total. Total. Eu nem digo só reflexão, não, porque no vidro, por exemplo, a luz, quando toca no vidro, uma parte passa e a outra parte reflete. Então, essa parte refletida eu chamo de reflexão. Mas como teve uma parcela absorvida, né, que passou lá para o vidro, então eu não digo reflexão total. A reflexão total vai acontecer quando o raio toca numa determinada superfície e reflete totalmente. Né? Ele não passa nada para o outro lado, eu não consigo visualizar nada dele do outro lado. E é isso que a gente vai aprender a partir de agora, ok? Então, é chamado o fenômeno de reflexão total. E esse fenômeno da reflexão total explica muita coisa para a gente, ok? Explica, por exemplo, miragens, explica, por exemplo, fibra óptica, explica muita coisa interessante que a gente vai tentar mostrar para você hoje, ok? Agora, como que vai acontecer o fenômeno da reflexão total? Uma coisa importante para você pensar comigo, né? Toda vez que a luz passa de um meio escuta menos para um meio mais refringente, o que seria um meio menos refringente e um meio mais refringente? Pode ser o ar e a água, tudo bem? Toda vez que a luz passa de um meio menos para um meio mais refringente, anota, sempre vai acontecer refração. Sempre? Sempre. Não importa o jeito que você movimente a luz, sempre ao passar do ar para a água, e por isso, de qualquer meio menos para qualquer meio mais refringente, vou até escrever aqui para você, ó. Índice de refração menor e aqui índice de refração maior. Então, ao passar do menos para o mais refringente, não importa se eu jogo a lanterna assim, 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 ou até mesmo deitada, não importa. Sempre uma parcela do raio vai passar por um motivo muito nobre. Qual motivo muito nobre? Mesmo jogando ela deitada, ao tocar na superfície de separação, ao passar para a água, o raio afasta ou aproxima da normal? Repete aí. Ao passar do ar para a água, o raio afasta ou aproxima da normal? Aproxima da normal. Por quê? Eu falo, não lembro muito bem, só lembro que aproxima. Porque a água... Eu esqueci o nome que dá quando... Mais refringente, Quanto por mais isso, refringente, mais perto do normal show, o raio porque a chega. velocidade diminui. Tá? Nunca se esqueça disso, porque a lei de Snell é velocidade proporcional ao ângulo, ou seno do ângulo. Então, como eu vou passar do menos para o mais refringente, a velocidade sempre vai diminuir. Então, mesmo que você jogue um laser aqui, ó, rasante, aquela parcelinha que tocar na água vai aproximar da normal um pouquinho. Então, sempre do menos para o mais refringente, do ar para a água, o raio sempre vai passar, ou seja, sempre vai ter refração.
Não importa se eu jogo aqui ou deitado, sempre vai ter refração. Legal, Simon, muito interessante. Porém, a pergunta de Snell era, e se eu jogar de baixo para cima? Da água para o ar, ou seja, do mais para o menos refringente. Olha como que a curiosidade do cara foi importante para nós. Porque num primeiro momento, talvez a gente não pensasse nisso, mas ele pensou de cabeça, antes de fazer o experimento. Ô velho, toda vez que eu jogo um raio aqui, ele afasta da normal. Se eu jogar um raio mais inclinado, ele vai afastar mais da normal. E se eu jogar ele muito inclinado? E se ele afastar demais a ponto de nem passar para o outro lado? De tanto que ele afastou da normal, né? Joguei um raio aqui e ele volta aqui para baixo. Essa foi a ideia de Snell. E a gente vai mostrar para você através do pincel, ok? Então, repare, ele pegou um determinado raio e jogou aqui, lançou a braba, raio número 1. E o que aconteceu com o nosso raio? Afastou da normal, tá ali, suave, ok? Nada fora dos conformes. Eu vou chamar esse raio de 1 linha, que é o raio refratado. Só que não muito satisfeito, ele pegou o laser aqui, a lanterna, e afastou ainda mais, ok? Olha lá. Número 2. Perfeito? O que aconteceu com o raio refratado? Afastou ainda mais. Olha lá. Raio 2. Só que para sua imensa surpresa, chegou um momento em que ele afastou aqui o raio, raio 3, posição 3, e o raio afastou tanto da normal que ficou aqui, ó. Três linha. Posso fazer uma pergunta? Esse raio 3 linha, ele é refração? Só para você entender o desenho, não sei se ficou claro, o raio está em cima do diôptro, tá? Que é aquela linha que separa os dois meios. É sim. Então não é refração, porque Não, eu passo por do meio. não mudou de meio. Mas se ele está em cima do diôptro, o diôptro não é Ele aquela está ao linha mesmo tempo tênue. dos dois meios, então é sim. Muito bom. Era isso que eu queria que você prestasse atenção comigo. Eu ia fazer essa colocação quando Teixeira colocou para nós que esse diôptro não é um ser, não é um ente, é uma linha tênue aonde está contido, né, aonde separa-se os dois meios. Se eu estou presente nessa linha, eu estou presente nos dois meios. Isso significa que esse raio está ainda um pouquinho no ar. E se ele está um pouquinho no ar, ele ainda saiu para o outro meio um pouquinho. O que significa isso? Significa que nesse momento nós estamos na refração limite. Simon, essa é a refração limite para esse par de meio, claro. Você concorda comigo que não tem como mais afastar da normal e continuar no ar? Eis o nosso raio. Se ele afastar mais da normal, para onde ele vem? Para a água. E um raio que sai da água e volta para a água, refratou? Não. Não. Ele apenas refletiu. Sei, sim. Refletiu. Ok? Dessa maneira, meu querido, essa é a refração limite que vai acontecer para esse par de meios, para essa posição número 3. Que eu ainda não sei que posição é essa, depois a gente calcula, ok? Mas eu quero dizer que para esse par de meios, daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando tanto para esse par de meios. Porque olha que legal, não depende do raio, não depende da posição que eu coloco,
vai depender somente do par de meios. Daqui a pouco eu vou explicar para você matematicamente. Mas, para esse par de meios, esse ângulo que fez a gente atingir a refração limite ficou conhecido em física como L. O que é L? Ângulo limite. Nossa Senhora. Tá aí, ó, o ângulo limite. O que significa Pessoal, esse bem criativo, ângulo, tá não é? ligado? O que significa esse ângulo limite? É o ângulo onde, a partir do qual, a partir dele, não acontece mais refração. Ok? Então, olha que legal para você entender. Quando o ângulo de incidência que você está jogando for menor do que o ângulo limite, refração. Normal. Ok? Explicação para você, tá aqui, ó. Olha o ângulo 1, menor que o limite. Olha o ângulo 2, menor que o limite. Refração sossegado. Deixa eu apagar aqui, porque o toque bate aqui, a gente não consegue deixar o Não é negócio desse menor jeito. igual ao limite, não? Só por uma observação. Por isso que eu não coloquei o menor igual, você vai entender. Quando ele for menor do que o ângulo limite, vai acontecer a refração comum, né? Quando for igual ao ângulo limite, também vai acontecer a refração, perfeito? Porém, nós chamamos ela de refração limite, perfeito? Ainda é refração, tá bom, Teixeira? Por isso que eu Como não eu disse, coloquei o pessoal, menor é igual muito ali. criativo. Agora, quando o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, aí vai acontecer o fenômeno da reflexão total, ok? A reflexão total vai acontecer quando o raio ultrapassar. Vou colocar para você aqui um raio diferente, para você enxergar junto comigo, ok? De uma corzinha diferente. Vou botar um azulzinho aqui, ó. Bom? Olha lá. Para esse par de meios, nós vamos mandar aqui, ó, o raio número 4. E é evidente que, como ele ultrapassou o ângulo limite, ele vai só refletir do outro lado. Agora, o difícil é você fazer a reflexão do outro lado, né? Por que, Simon? Ué, porque ela tem que ter aproximadamente o mesmo ângulo. Não sei se você concorda comigo, mas se é reflexão, o ângulo de chegada é igual ao ângulo de saída. Perfeito? Então, eis o nosso raio 4'. E quem é o raio 4'? O raio da reflexão total. É o raio refletido. Então, isso vai acontecer devido a duas características, que eu quero que você anote aí, ok? Quando que pode acontecer o fenômeno da reflexão total? Existem duas condições para que ele aconteça. A gente chama de condições para a reflexão total. Eu posso falar aí para você anotar? Condições para a reflexão total. A primeira condição é o raio tentar passar do meio mais para o meio menos refringente. Então, a primeira condição para que se possa imaginar reflexão total é a luz ou o raio tentar passar do mais para o menos refringente. Você já reparou que do ar para a água isso aqui nunca vai acontecer. Mas da água para o ar, sim. Ô, Simon, repete a primeira condição, por favor. Repito, o raio de luz passar do meio mais para o meio menos refringente. O raio de luz passar do meio mais para o meio menos refringente. Essa é a primeira condition.
condition. Primeira condition. Essa é a primeira condição. A segunda condição, que eu já até escrevi ali embaixo, mas agora você vai anotar separadamente. O ângulo de incidência ser maior que o ângulo limite. Claro, né? O ângulo de incidência ser maior que o ângulo limite. Aí sim, padrinho, se juntar essas duas condições, fechou, ok? É passar daqui lá para cima e ultrapassar o ângulo limite, que a gente vai calcular agora, ok? Para você ter uma dimensão do que está acontecendo. Já tirou print? Só porque eu vou mexer um pouquinho na figura e apagar um pouco das palavras aí. Ô, Simon, Eu rapidão, só para saber, a refração é igual a refração limite ou a limite é tipo uma média dos dois mesmo? Não, refração limite é só para dizer que é o ponto máximo que você tem de refração naquele par de meios. Ela Então é também igual. é refração, exato. Também é uma refração. O limite é só para indicar que está acontecendo com o ângulo limite. A partir disso, não tem mais refração. Não é. Tá aqui. Não tá nem importando. E aí, moçada, dá para apagar? Sim ou não? Tá com vocês aí. Para alguém não? Dou-lhe uma, Pode ir, sabe? dou-lhe duas, dou-lhe três e apagado para Joás. Seguinte, deixar esse... Não, você já sabe que o 3 é o refração limite. Vou apagar esse ângulo limite. Vou apagar isso aqui também. Vou apagar isso aqui também. Isso aqui também. Vou apagar, eu posso apagar? Fazer o quê? Vou apagar. Vou apagar esse aqui também. Ok? Vou apagar esse aqui também. Também. Vou apagar esse aqui também, esse aqui também, esse aqui tudo também. Ih, quer nem saber. Vou apagar tudo. E vou apagar esse ar aqui também. Ih, pronto. Olha que festa do apagador eu fiz aqui, moçada. Essa é a situação, galera. Ok? Essa é a situação do carinha chamado L, ângulo limite, de uma refração que você está chamando aí, conhecendo, né, por refração limite. Tá aí, ok? Porcão pra gente, mas dá para você enxergar o que está acontecendo. E claro que na refração limite, que é o que está acontecendo aqui no ponto 3, o ângulo de refração, aquele θ2, o ângulo refratado, é entre o raio e a normal. Então eu não posso deixar de dizer que existe um noventinho aqui, não é verdade? Então, entre o nosso raio e a normal, 90 graus. Entre o raio de incidência e a normal, L, o nosso ângulo limite. Se você aplicar a lei de Snell-Descartes, claro, aqui embaixo tem o índice de refração maior, que era a água, né? E aqui em cima, o índice de refração menor, que era o ar. E aplicando a lei de Snell, nós temos aqui 1, meio 1, lá em cima, meio 2. Vamos escrever? Meio 1, meio 2. Então é N seno, N seno. Meio 1 igual a meio 2. Então vamos começar pelo meio 1. N, que é o maior, vezes seno de θ, igual ao meio 2, que é o N menor, vezes seno de θ. Alguém pode me indicar quanto vale o seno de 90?
Muito bem, vale 1. Então, seno de 90 é igual a 1. Isola o seno de L aqui. Do lado de lá já tem o N menor. É só passar dividindo o multiplicando N maior. Pronto. Esta é a fórmula do ângulo limite. Ah, tá. Então, o seno do ângulo limite é só eu dividir os índices, o menor sobre o maior, sempre. Por isso que eu estava falando o tempo todo, para esse par de meios, para esse par de meios, porque eu só preciso do índice de refração dos pares de meio. Por exemplo, para o par ar e água, que é o que tinha aqui, nós teríamos vou botar aqui, exemplo, nós teríamos um seno do ângulo limite. O único problema aqui é que você encontra o seno, né? Não encontra o ângulo. É o seno. Seno do ângulo limite, 1 sobre 133. Índice de refração do ar, 1. Índice de refração da água, 133. Seria isso. Ok? Esse seria o seno. Aí, se você dividir 1 por 133, vai dar quanto? 0,75. É só consultar na tabela qual é o ângulo cujo seno é 0,75. Agora, você nem precisa ir tão longe. Por que não? Ali, aproximadamente, tá? Aproximadamente 0,75 seria o seno para o nosso ângulo limite. Por que você não precisa ir tão longe? Para acontecer a reflexão total, porque supõe um exercício como esse, o cara colocou para você o par de meios, e aí fala, né? Ah, fulano está dentro da água, quer jogar uma lanterna para o lado de fora e joga com uma inclinação de tantos graus. Aí ele pergunta o que aconteceu. Eu preciso muito que você ligue a chavinha, né? Toda vez que você estiver trabalhando com o conceito de ir do mais para o menos refringente, você precisa ativar o seu cérebro e lembrar, opa, nem sempre pode acontecer a refração. Porque é muito comum o cara colocar um exercício desse para você, encher de número, ok? E colocar as respostas todas teóricas. Né? E dentro da resposta tem lá, o raio afastou-se da normal, refratou e afastou da normal. E vai ser a primeira coisa que você vai pensar. Porque toda vez que o raio vai da água para o ar, você já decorou. A velocidade aumenta, ele afasta da normal. Pronto, ok? Mas se você não correr no cantinho, calcular primeiro o seno do ângulo limite, deu 0,75, e pegar o seno do ângulo de incidência que ele está botando lá e comparar, você não sabe o que aconteceu, ok? E aí fique tranquilo. Por que eu não preciso exatamente do ângulo limite? Por que só o seno dá? Porque a condição para que aconteça a reflexão total é passar do mais, passar do menos, e o ângulo de incidência maior do que o ângulo limite. Então, o seno do ângulo de incidência também terá que ser maior do que o seno do ângulo limite, ok? Então, você pode comparar via senos. Não precisa comparar só com os ângulos, tá bom? Porque às vezes o seno do ângulo limite é isso aqui, eu não faço ideia qual é o ângulo, cujo seno é 0,75, porém, lá no meu exercício, o cara me dá o seno da incidência. Eu vou ficar quebrando cabeça em descobrir qual que são os ângulos? De jeito nenhum. É só comparar o seno. Ficou claro isso? Ficou claro o que é comparar os senos? Mas eu comparo os senos para achar o quê? Para entender se vai ou não vai ter a refração. Quando ele coloca para você essa simbologia aqui, Sofia, é água e ar, e fala que o cara está jogando a luz da água para o ar, você não tem certeza do que vai acontecer até encontrar o ângulo limite e comparar esses senos ou os ângulos. É isso que eu estou dizendo para vocês. Porque quando um raio vai da água para o ar, pode acontecer duas coisas. Quais são as duas coisas? Número 1, refração, afastando da normal. Número 2, reflexão total.
Não é verdade? Só que isso vai depender de quem? Desse abençoado. E se você, ao jogar a luz, quebrou ou não quebrou o ângulo limite. Ou seja, maior ou menor do que o ângulo limite. E Isso. como é que eu vou saber se o ângulo é maior ou menor? Essa parte eu não entendi ainda, não. Ah, tá. Primeira coisa, o ângulo de incidência tem que ser dado no enunciado. Ok? Fulaninho está dentro da água e joga nananã, com a normal formando um ângulo de top. O ângulo de incidência está no enunciado. Perfeito? Quem é o ângulo limite para você comparar se o ângulo que você jogou ultrapassou ele ou não? Matemática. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando a luz estiver passando de um meio maior para um meio menos refringente é calcular o seno do ângulo limite. Perfeito? Então, você vai ter o seno. Aí você vai pegar o seno do ângulo de incidência que foi dado no enunciado. E se for um ângulo diferente, Teixeira, o exercício tem que trazer para você, ou uma tabela, ou no próprio exercício. E aí você vai comparar se o ângulo de incidência foi Compara os dois maior senos, ou né? menor. Exato. É mais Agora fácil entendi. comparar os senos do que comparar os ângulos. Ok? Se o seno for menor, ele tem refração. Isso. Se o seno de incidência for maior do que o seno limite, ele sofre reflexão. Ponto. Entendi. É Ô, essa a Sam, grande parada. Fala, Hector. se a resposta, tipo assim, deu o ângulo limite para refração, se colocar só refração, tá certo? Tá certo. Tá certo. Né? Não necessariamente eu preciso escrever refração limite. É essa a pergunta? Isso. Perfeito, tá? Até porque refração limite é um termo utilizado de forma mais didática do que científica, tá bom? Então, refração limite é refração. Inclusive, tem exercícios, uma excelente pergunta para eu falar para vocês, tem exercícios que, na hora de julgar o que está acontecendo com o raio, vai estar nas alternativas apenas se ele refratou ou refletiu. Provavelmente não vai estar nas alternativas o termo reflexão total. Vai estar apenas reflexão, ok? Não vou ficar doido também não. Reflexão é reflexão, ok? Então, aqui nessa situação, tem dois casos para ele. Ou ele refrata, ou ele reflete novamente para o meio, ok? Claro, apesar de eu achar que o termo reflexão é pequeno, o correto seria reflexão total, ok? Então, tá aqui como que eu faço para encontrar o ângulo limite, ou pelo menos o seno dele, né? Para eu poder comparar com o nosso ângulo de incidência. Ficou de boa? Beleza. Ah, Simon, então legal. Já sei o que é reflexão total, já sei as duas condições para ela acontecer e sei como calcular o ângulo limite. Sei tudo. Posso apagar? Achei que era mais difícil. Até que é bem facinho isso Que aí. dia que física foi difícil? É. Só na cabeça Posso de lhe vocês. falar do você. Você sempre consegue piorar dependendo do que você faz. Chegaremos lá. Que é fácil pro Tarsis. Não é? O Tarsus quebra nós na física dele. Pelo amor de Deus. Hoje, Tarsis chuta o balde bonitão. mecânica, né, moçada? Mecânica tem disso, né? Mecânica cheia das pegadolas. Ele Tudo tá que ele podia ele colocar pra tá com a acabar com a parte gente, ele mais coloca. divertida, velho. Tá com a parte mais divertida. Não tem muita coisa Olha pra isso, fazer meu. aqui A não, parte velho. mais divertida. Cara, As ideias. a mecânica é a mais legal de todas. Não tem jeito. Não tem jeito. É a mais legal. Ok? Aqui não tem muita coisa o que fazer para deixar mais elegante do que já está, não. Mas eu vou tentar, prometo. Tá bom? Podemos apagar Não aqui? precisa tentar não, sai. Deixa desse jeito mesmo que tá bom. Tá ótimo, né? Tá lindo, modesto. Se você Modesto, dificultar mais, modesto foi ótimo. eu sei quem salva a gente, sabe? Presta Precisa atenção, disso, pai. de dificultar, não.
Nossa Senhora, até Isadora ressuscitou. Mexe com isso não, Simon. Mexe com isso não. Viu? Aqui, falar um negócio para vocês. Eu não vou falar da miragem e da fibra agora, porque não vai dar tempo, tá bom? Eu vou encerrar, a gente vai encerrar a nossa reunião. E era mesmo para falar entre hoje e amanhã, porque não ia dar tempo de fazer numa aula só. Amanhã a gente encerra refração, tá bom? Amanhã acaba, a gente vai ficar só com lentes para finalizar a nossa matéria de Física B, que a gente finaliza ainda em setembro, tá bom? Mais 2 semanas de aulas aí. E tchau, tchau para nossa matéria. Depois é só filme e esperar chegar a prova bimestral, entendeu? Isso aí. Só sessão da tarde, tá? Zoeirinhas. Aqui, tá quase acabando, tá bom? Então, finalizou aqui a nossa reflexão total. Amanhã, nossa aula é aplicações da reflexão total, tá bom? Então, a gente vai ver as 2 aplicações que garantem esse conceito no dia a dia. As 2 a gente aplica no dia a dia. A fibra óptica, fantástica, provavelmente você tem aí na sua casa internet já, né? Muito provavelmente. Senão eu não tava vendo a aula, pô. Né? E só na discadinha, né? Só na rádio. E a outra é as miragens, que acontece bastante aí também no dia a dia. E provavelmente todos vocês já perceberam dentro do carro ao longo de uma viagem durante o dia. Então, provavelmente todo mundo já passou por isso, vendo de longe lá no asfalto, aquele asfalto mexendo, parecendo que está molhado, né? Lá na frente, a gente vai entender o que está acontecendo com essa bagaça na nossa aula de amanhã. Um beijo no seu coração, tá? Boa semana para você. Até amanhã. Tchau. Beijos. Falou, Simon. Valeu.